A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 10ª lição do primeiro trimestre da EBD, cujo título é O Pecado Corrompeu a Natureza Humana, onde abordaremos a doutrina bíblica do pecado e sua influência sobre a natureza humana, destacando as consequências da queda e os perigos das heresias que tentam negar essa realidade. Vamos estudar um pouco mais sobre a armatiologia, que é a doutrina do pecado e sua extensão? Vamos saber o que é pelagianismo? Vamos saber um pouco mais sobre o perigo desta heresia para a vida do crente da igreja? Preparados? Vamos em frente então. A exposição divide-se em 3 seções principais: a doutrina bíblica do pecado, a heresia que tenta negar a existência e os riscos dessa falsa crença para a vida do crente e da igreja. Baseado em sólida fundamentação bíblica, apresentaremos neste vídeo e principalmente na próxima escola dominical subsídios para uma compreensão teológica consistente da doutrina do pecado. Iniciamos este vídeo reafirmando a doutrina cristã do pecado original e sua abrangência universal. Essa reafirmação já denota que a realidade do pecado é o tema da lição do próximo domingo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade e perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam a história humana. Infelizmente, houve um movimento dentro da igreja que procurou negar essa realidade pecaminosa. Podemos perceber a sua influência em nossos dias. O problema do advento do pecado não significa que não haja esperança para o ser humano. Se ele não mergulhar em seu egoísmo, reconhecer que é um pecador e crer no Salvador, ele encontrará plena salvação na pessoa bendita de Jesus. Nele, nem tudo está perdido para o ser humano. O pecado tem sua origem em Satanás, que por meio da tentação levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. A Bíblia apresenta o diabo como o pai da mentira, conforme João 8,44, mostrando que a sua natureza é corromper e enganar. A queda no Éden não foi apenas um erro moral, mas um evento cósmico que afetou toda a criação. Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Após a desobediência, Adão e Eva perceberam sua nudez, o que simboliza a perda da inocência e o despertar da consciência do pecado, conforme Gênesis 3,7. Esse conhecimento não trouxe verdadeira sabedoria, mas sim vergonha e separação de Deus. Teologicamente, chamamos esse terrível desastre de a queda da humanidade. Como consequência da queda no Éden, o pecado gerou um afastamento entre Deus e o ser humano, resultando em morte espiritual e física. Em Romanos 6,23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Além disso, a maldição não atingiu apenas os seres humanos, mas toda a criação, sujeitando-a à corrupção, conforme descrito em Romanos 8:20 a 22. Na segunda parte da lição, trataremos da negação do pecado original, uma doutrina herética que enfraquece a compreensão da obra redentora de Cristo. Neste ponto, abordaremos o pelagianismo, que é uma doutrina atribuída a Pelágio, que negava a transmissão do pecado original e afirmava que o homem poderia alcançar a santidade por esforço próprio. No entanto, a Bíblia ensina claramente que todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A negação do pecado original contradiz o ensino bíblico da necessidade da graça divina para a salvação. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, nascido em 360 e morto em 420, que se transferiu para Roma em 409. Ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona.
A obra redentora de Cristo é apresentada como a resposta direta à condição da pecaminosidade humana. A morte vicária de Jesus foi necessária, porque o homem, por si só, não poderia se reconciliar com Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, está escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Negar o pecado original minimiza a necessidade da cruz e enfraquece a mensagem do Evangelho. Por fim, na última parte da lição, alertaremos para os riscos da rejeição da doutrina do pecado, pois ainda hoje, ideias semelhantes ao pelagianismo estão presentes em movimentos que enfatizam a capacidade humana de alcançar a salvação por meio próprio. Essas ideias estão presentes nas crenças reencarnacionistas que negam a queda do Éden. A Bíblia, contudo, ensina que a regeneração espiritual é obra exclusiva do Espírito Santo, conforme Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A rejeição da doutrina bíblica do pecado compromete a fé cristã, pois distorce a compreensão da salvação. Se o homem não é naturalmente pecador, a cruz se torna desnecessária e o Evangelho perde seu significado central. O apóstolo Paulo advertiu contra falsos ensinamentos que desviam os crentes da verdade. Em Gálatas 1,8, o apóstolo dos gentios afirma: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja nada. Concluímos, irmãos, afirmando que há uma necessidade de conhecermos a base doutrinária, a fim de não sermos atraídos por falsos ensinamentos que não honram a palavra de Deus. A falta de conhecimento bíblico gera graves problemas doutrinários. Consequentemente, os graves problemas doutrinários geram problemas na vida cristã. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 10ª lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola dominical bem pertinho da sua casa. Próxima sexta-feira, não esqueça, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que foi escrito cada salmo. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.